Fala, rapaziada! Vamos continuar aqui com o nosso estudo então de eletromagnetismo. Hoje a gente vai começar então o capítulo 24, certo? Que é o capítulo onde a gente vem falar de potencial elétrico. Potencial elétrico, ok, pessoal? Então nesse capítulo aqui a gente já começa a envolver conceitos relacionados à energia, tá, pessoal? Então a gente, além de ficar trabalhando somente com forças e campos e tudo mais, como a gente vem trabalhando de lei de Coulomb e lei de Gauss, a gente começa a associar então conceitos relacionados à energia potencial elétrica, que vai nos dar a base para o estudo e entendimento dos circuitos elétricos, tá? E, consequentemente, posteriormente, o magnetismo. Então, só para começar nossos estudos, vamos só lembrar os conceitos básicos relacionados, primeiramente, à energia cinética. Certo? Energia cinética. Só lembrando alguns termos lá de mecânica, tá, pessoal? Energia cinética. Então, o que seria o ACP? Energia cinética é aquela energia relacionada ao movimento do objeto, né? E essa energia relacionada ao movimento, a gente calcula ela por meio dessa expressão aqui, ó, mv ao quadrado dividido por 2. Lembram, né? Então essa energia é relacionada ao movimento do objeto. Então, todo objeto em movimento, ele vai possuir uma energia cinética K, certo? Agora, como é que eu dou o movimento para um objeto? Eu preciso aplicar, obviamente, uma força sobre esse objeto, correto? Segundo a lei de Newton nos diz isso. Para vocês tirar um objeto de um determinado estado, seja ele de repouso ou de movimento, alterar esse estado dele, você precisa de aplicar uma força sobre ele. E quando você aplica uma força sobre esse objeto, você está realizando sobre ele um trabalho, certo? Já falamos sobre trabalho também nos capítulos anteriores, né? Mas só para reforçar aqui, você pode calcular o trabalho de duas maneiras. Então imagine que você tem aqui um objeto, você aplica sobre esse objeto uma força e esse objeto se desloca de A para B, certo? Então você aumenta ou diminui a velocidade dele, dependendo da situação. Então você fornece ou retira energia dele, correto? E essa energia é o que a gente chama de trabalho, que eu vou representar pela letra W. Então o trabalho nada mais é do que a força escalar o deslocamento, nesse caso na direção X, eu vou chamar de ΔX. Então é esse deslocamento entre A e B aqui, tá? Essa expressão ela é válida se o módulo da força ele for constante, certo? Força constante. Se a força não for constante, certo? Ou a força vetorial, e se ela mudar de direção, dá na mesma, eu não posso aplicar essa expressão. E aí eu vou ter que, então, aplicar por meio de uma integral, né? Igual a gente já fez nas aulas anteriores aí, quando eu estava calculando a energia potencial de um dipolo elétrico, por exemplo, a gente falou um pouquinho sobre esse trabalho. Então, quando a força ela é variável, ela não é constante, variável, eu tenho que fazer o cálculo do trabalho por meio de integração, né, entre A e B, certo? Então esse trabalho aqui é a energia cinética que esse objeto vai ganhar entre A e B, ou seja, eu posso escrever então o trabalho também como a variação da energia cinética do objeto, certo?
é o que o objeto ganhou de energia cinética, ou perdeu, né? Aí a variação fica negativa. Então aqui os conceitos relacionados a trabalho e energia. E eu ainda tenho também os conceitos relacionados à energia potencial gravitacional. Vamos só lembrar aqui. Potencial gravitacional. Então, se vocês se recordam, a energia potencial gravitacional é aquela energia armazenada no campo gravitacional, certo? O campo gravitacional é um campo que aponta sempre perpendicularmente à superfície, né? À Terra, aponta sempre para baixo, né? Digamos assim, verticalmente para baixo. Então, se esse objeto, uma esferazinha aqui, por exemplo, possui uma massa m, certo? E ela está a uma certa altura, vamos supor h aqui, então a gente diz que essa esferazinha aqui, ela possui uma energia potencial gravitacional que é dado pela massa vezes a gravidade vezes essa altura, certo? Então, energia armazenada a uma certa altura, né? Resumidamente falando. Então, é energia que depende da configuração do seu sistema, né? E se eu soltar então esse objeto aqui, obviamente o campo gravitacional vai exercer uma força sobre ele e vai deslocar esse objeto para baixo. Então esse campo gravitacional vai exercer um trabalho sobre o objeto. Então ele converte a energia potencial armazenada em energia cinética. Esse objeto ele entra em movimento, certo? Então a força gravitacional ela realiza um trabalho retirando energia potencial e transferindo para a energia cinética do objeto, certo? Então, no que a energia potencial diminui, a energia cinética do sistema aumenta, correto? Então, eu posso dizer que quando o objeto estiver aqui no nível de referência, vamos supor que aqui, então, a energia potencial vale zero, sempre porque a altura em relação ao nível de referência é zero. Então a energia que ele perdeu é igual à energia cinética que o objeto ganhou. Uma energia se converte em outra. Então eu poderia dizer que a mudança na energia potencial gravitacional ela é igual à variação da energia cinética. Isso aqui nada mais é do que a conservação da energia mecânica, né? Vocês viram lá no curso de Física 1, certo? Então, se a variação da energia potencial é igual à variação da energia cinética, ou melhor ainda, com o sinal trocado, para indicar que quando a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta e vice-versa, então você tem um sinal invertido. Então, eu poderia escrever também essa expressão simplesmente como a energia potencial igual a menos o trabalho que o campo realiza sobre esse objeto, já que o trabalho é igual à variação da energia cinética, certo? Está aqui escrito anteriormente. Beleza? Então a energia potencial gravitacional é a energia armazenada, certo? A energia potencial que tem a qualidade de se transformar espontaneamente em energia cinética. Então tá aqui as expressões para a gente relembrar isso aí. E o que a gente viu lá no curso de mecânica lá? Que se essa esferazinha ela descer por essa altura vertical aqui espontaneamente e chegar aqui com uma velocidade de 10 metros por segundo, por exemplo, ou se ela vier por uma rampa sem atrito algum, se ela deslizar por aqui, sem nenhuma outra força atuando além da força gravitacional, né, força resultante, então o que a gente vai ter? Que a velocidade com que ela vai chegar aqui também vale 10 metros por segundo, correto? Então a mudança de energia potencial gravitacional ela só ocorre devido a essa distância vertical aqui
entre o ponto de início e o ponto de fim aqui, o ponto final, certo? Então ela não depende desse caminho, digamos assim. Então quando o trabalho, né, ou a mudança de energia, ele não depende do caminho ou da trajetória que a partícula ou objeto segue, só depende do ponto final e do ponto inicial, a gente diz que a força que está realizando o trabalho é uma força conservativa, né? Só para lembrar. E aí, uma força conservativa, ela é importante porque ela nos qualifica, digamos assim, a usar essas expressões de conservação de energia mecânica, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é trabalhar com energia potencial elétrica. Agora eu vou colocar aqui em vermelhinho, energia potencial elétrica, assim como a gente trabalha com campo gravitacional, certo? Então, vocês vão ver que o sistema, eles são análogos na maioria dos casos, certo? Então, qual que é a diferença aqui? É que não necessariamente o campo elétrico ele vai apontar sempre para baixo. O campo elétrico, como a gente já viu, ele depende de uma distribuição de cargas, né? O campo elétrico ele é determinado por uma certa distribuição de carga. Então, não necessariamente ele vai ser sempre verticalmente para baixo aqui, como no caso do campo gravitacional. Então, você poderia ter linhas de campo, vou colocar umas linhas de campo arbitrárias aqui, apontando nas direções semelhantes a essas aqui. Então, você pode ter um campo elétrico numa direção não necessariamente verticalmente para baixo. Então, mais os conceitos aplicados, eles são sempre equivalentes aos casos das energias potencial gravitacional. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: no caso da energia potencial elétrica, se eu coloco uma partícula em um campo elétrico, uma partícula positiva aqui, o que a gente viu? Essa partícula ela fica sujeita a uma força que aponta na direção do campo, certo? Então, o que vai acontecer é que se eu soltar essa partícula, ela vai se mover. Se ela vai se mover, ela recebeu energia cinética. Da onde que ela recebeu essa energia cinética? Do campo em questão, que no caso é o campo elétrico. Então, ela vai ter uma energia potencial armazenada nesse ponto. Então, quando eu solto ela pode se deslocar. E, independentemente da direção que ela vai deslocar, vamos supor que ela vai chegar até aqui, certo? A energia com que ela vai chegar aqui, ela não depende dessa trajetória, assim como a energia, nesses casos aqui, ela também não depende da trajetória, só depende do nível de referência, certo? Se eu solto essa bolinha aqui, ela vem por uma espécie de uma mangueirinha aqui, sem atrito nenhum por dentro da mangueira e chega aqui, ela vai chegar com a mesma energia cinética, com os mesmos 10 metros por segundo de velocidade. Aqui é a mesma coisa, se essa partícula ela se mover por essa trajetória, quando ela chegar aqui no ponto F, ela vai ter uma determinada energia potencial armazenada. Se ela vier por outra trajetória, a mesma coisa. Se ela chegar aqui, ela vai ter a mesma energia potencial armazenada. Então, tanto faz a gente seguir a trajetória 1 quanto a trajetória 2. A energia final só depende do ponto final onde a partícula se localiza. Certo? Bom, e assim como no caso da energia potencial gravitacional, que eu adoto um nível de referência, que seria aquele nível no qual a energia vale zero, eu posso adotar um nível de referência ou um sistema de referência aqui, uma posição de referência para a medida da energia potencial também. Ou seja, o ponto de referência é aquele ponto onde a energia potencial elétrica, vamos colocar aqui, ela vai ser igual a zero,
Qual ponto de referência seria esse? A ideia é que você pode adotar qualquer ponto que você quiser, porque na prática, nas resoluções dos exercícios, o que interessa para a gente é a diferença de energia entre dois pontos, por exemplo, entre aqui e aqui. Nesses dois exemplos aqui, por exemplo, se eu falo que a energia inicial dele era 100 e a final era 70, a diferença de energia é 30. Se eu falasse que a energia inicial era 260 e aqui 230, para resolver o problema dá na mesma, correto? Então não tem muito significado físico uma energia em si. O que a gente mexe, na verdade, é com as diferenças de energia. Tanto que aqui eu adotei um nível de referência em um ponto qualquer. Na prática, lá na mecânica, esse ponto de referência que a gente adota, em geral, era sempre o solo. Mas não necessariamente tem que ser o solo, correto? Então você pode adotar um nível de referência qualquer, dependendo do seu sistema, se assim fica mais fácil. Aqui é a mesma coisa, eu posso adotar um nível de referência só como padrão, digamos assim, um nível de referência no qual a energia potencial elétrica seria zero. Então, por simplicidade, imagine que esse campo elétrico aqui seja produzido por algum sistema de cargas positivas aqui. Então, eu poderia dizer que a energia potencial vai ser nula num ponto onde eu esteja muito distante dessa distribuição de carga, certo? Então, eu poderia supor que a energia potencial seria zero num local muito longe, ou seja, no infinito, infinitamente afastado da distribuição de cargas que gera o sistema, correto? Então eu teria lá no final, lá longe desses sistemas, uma energia potencial zero. À medida que eu vou aproximando a partícula, ela vai ganhando energia desse campo elétrico produzido por esse sistema de cargas. Tranquilo? Então, qual seria a energia, por exemplo? Então, imagine que aqui você tem uma distribuição de cargas positivas, você tem um campo elétrico aqui, lá longe a energia potencial é zero, correto? Lá longe. Qual seria a energia potencial de uma partícula localizada nesse ponto aqui? A energia potencial de uma partícula localizada nesse ponto seria a energia que um agente externo gastaria para mover essa partícula lá de longe até chegar nesse ponto e colocar ela nesse ponto, certo? Então, para trazer a partícula lá de longe e colocar ela nesse ponto, um agente externo ele teria que gastar uma energia, ele está movendo a partícula contra o campo elétrico, certo? A mesma forma é aqui. Para eu colocar essa massa lá em cima, alguém teve que deslocar essa massa e colocar ela lá em cima. Então alguém forneceu energia para ela. E aí essa energia ela ficou armazenada no campo, correto? Então aqui é a mesma coisa, energia potencial elétrica, energia que eu gastaria para trazer a partícula lá de longe e colocar nesse ponto. Então, essa energia que eu forneço para ela é nada mais do que o trabalho que um agente está realizando sobre ela, correto? Então, se eu partir dessa expressão aqui, eu tenho que a variação da energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho da força elétrica que foi aplicada sobre ela. Então, imaginando que o agente externo ele está exercendo uma força igual à força elétrica, pelo menos para poder trazer essa partícula até aqui, tá? Então a variação da energia potencial é a energia final que ele vai ter quando ele estiver aqui, menos a energia potencial elétrica inicial. Veja que aqui, por simplicidade, eu vou omitir o índice E, certo? Então sempre que eu colocar U, eu estou falando de energia potencial elétrica. Se caso eu precisar de falar energia potencial gravitacional, eu coloco o G. Tá? Igual a menos o trabalho realizado da partícula para trazer ela lá do infinito. Por isso que eu estou colocando esse símbolo aqui. Lá no infinito,
Ou seja, lá no início ele tinha uma energia potencial nula porque ele estava no sistema de referência. Então a energia potencial em um ponto qualquer, eu posso escrevê-la ou associar essa energia com uma energia para trazer uma partícula de muito longe até aquele ponto, certo? Então é isso que eu associo essa questão de energia, tá? Em um ponto qualquer, energia potencial elétrica. Agora vamos falar um pouquinho também de o que seria o que a gente chama de potencial elétrico, tá? O que seria um potencial elétrico? Por definição, a gente vai definir agora o que seria um potencial elétrico. Bom, imagine novamente que você tem aqui uma certa distribuição de cargas, certo? E essa distribuição de cargas, elas produzem um campo elétrico, digamos, com linhas de campo assim, correto? Ou seja, se eu colocar uma partícula nesse ponto aqui, desse campo, obviamente, ou seja, vou gastar uma energia para trazê-la lá de longe e colocar ela aqui, essa partícula, vamos supor Q1 igual a 3 coulombs, vou colocar números aqui para poder ficar mais fácil o entendimento. Vamos supor que eu coloque uma partícula Q1 aqui de 3 coulombs. Essa partícula, ela vai armazenar uma energia potencial elétrica de, digamos, 150 joules. Correto? Então, 150 joules significa que eu gastei uma energia de 150 joules para colocar essa partícula aqui. Certo? Agora vamos supor que eu troque essa partícula. Vou colocar, na verdade, uma carga Q2, que é 6 coulombs nesse ponto. O que a gente vai obter? Que o trabalho que eu vou gastar agora, a energia que eu vou gastar para trazer uma partícula de 6 coulombs para colocar ela nesse ponto, ela vai ser o dobro de energia. Ou seja, a energia agora ela vai ser de 300 joules. Você tem uma carga 2 vezes maior, você tem 2 vezes mais gasto de energia para poder colocar essa partícula aqui. Então essa partícula vai armazenar uma energia que é o dobro da primeira. E aí, se você pegar agora uma partícula Q3 de 9 coulombs, 3 vezes maior do que a inicial, você vai obter novamente uma energia 3 vezes maior do que a inicial. E assim por diante. Se você pegar uma de 4 coulombs, ou um Q4 4 vezes maior, você vai obter uma energia que é 4 vezes maior também, certo? Então a energia armazenada, ela depende do valor da carga que você está colocando naquele ponto, dentro daquele campo elétrico aqui, ó, certo? Assim como a massa da energia, a energia potencial gravitacional, ela depende da massa do objeto. A energia potencial elétrica, ela depende da carga do objeto, certo? Só que se você observar aqui, nesses 4 casos, eles têm um termo em comum para esses 4 casos. Se você pegar e dividir o valor da energia pelo valor da carga que você está colocando, você vai observar que isso é uma constante, é sempre o mesmo valor. Essa constante é o que a gente chama de potencial elétrico. O valor dessa constante, nesse caso, é o que a gente chama de potencial elétrico. Certo? Então, por definição, o potencial elétrico nada mais é do que a energia armazenada por uma partícula dividido pela carga da própria partícula. Certo? E com isso, o que a gente pode observar é o seguinte:
O potencial elétrico, ele não depende do valor da carga que você está colocando naquele ponto. Se você fizer essa divisão, vai dar sempre o mesmo valor. Nesse caso, essa divisão vai ser sempre 150 por 3, que significa 50 joules por coulomb. Correto? Então, nesse caso, então, o potencial elétrico ele não depende da carga que você está colocando nesse ponto. Então depende de quê? Depende do campo elétrico nessa região. Certo? Então o potencial, na verdade, ele vai depender só do campo elétrico nessa região. Então aqui você tem um potencial elétrico de 50 joules por coulomb de carga que você colocar aqui. Ou seja, 50 joules por coulomb, para cada coulomb você tem 50 joules. 1 coulomb 50, 2 100, 3 150, da mesma forma que está isso aqui. Então o potencial elétrico, em outras palavras, ele é uma característica do campo elétrico que foi produzido nessa região. Então ele depende, na verdade, desse outro sistema de cargas aqui. Tá joia? Então se eu aumentar esse sistema de cargas aqui, por exemplo, esse campo seria mais forte e você poderia ter um potencial elétrico maior nessa região. Ok? Qual que seria a unidade? A unidade é joule por coulomb. Essa unidade a gente abrevia ela. Essa unidade, joule por coulomb, é o que a gente chama de volt. Certo? Então quando você fala, por exemplo, em uma bateria de 6 volts, significa que essa bateria ela consome uma energia de 6 joules para cada coulomb de carga que atravessa do polo negativo para o polo positivo dessa bateria. Então a gente vai ver isso aí com mais calma quando a gente for estudar circuitos elétricos, tá? Agora, o que seria a diferença de potencial que a gente já deve ter escutado falar, DDP? Diferença de potencial. Diferença de potencial elétrico, né? Se quiser colocar aqui. Diferença de potencial é quando eu estou medindo a diferença no potencial entre dois pontos quaisquer. Por exemplo, eu vou pegar aqui esse campo aqui, redesenhar ele aqui só para ficar mais simples. Vamos supor que você tenha o mesmo sistema de cargas aqui, então, e você tenha esse ponto aqui, ponto inicial, aqui era o campo elétrico, cortou aqui, e aqui você tem um ponto final aqui. Quando eu falo em diferença de potencial, eu quero saber a diferença de potencial entre esses dois pontos. Ou seja, se nesse ponto do campo elétrico eu tinha 50 joules por coulomb, que equivale a 50 volts, e nesse ponto aqui eu tenho 120 volts, o que eu estou determinando então, a diferença de potencial nada mais é do que o ΔV. É o potencial final menos o potencial inicial. Eu tenho uma diferença de potencial aqui de 70 volts, correto? Eu poderia escrever essa expressão também como que é o potencial final? É a energia que uma determinada partícula tem nesse ponto pela carga da própria partícula. O que é o potencial inicial? É uma energia que a partícula tem nesse ponto dividido pela carga da própria partícula. Então, se você coloca em evidência aqui, o que? Você vai ter U menos o zero, correto? E, na verdade, você tem, então, que a diferença de potencial, você pode escrevê-la como a diferença na energia potencial elétrica sobre a carga da partícula entre esses dois pontos. E se você lembrar que a diferença de energia potencial ela é igual a menos o trabalho, então você lembra que aqui a associação é a mesma, né? Por isso que eu coloquei dessa maneira. Então você ainda pode escrever
a diferença de potencial como menos o trabalho que foi realizado sobre a partícula para mover essa partícula do ponto I ao ponto F, certo? Então, se eu quero calcular a diferença de potencial desse ponto e desse ponto, ou seja, esses 70 volts, vamos supor que eu não tenha esses números, né, que ficou fácil porque eu já tinha os números, mas vamos supor que eu não tenha, eu preciso calcular o trabalho que foi realizado desde o ponto I até o ponto F, correto? Lembra que o trabalho ele não depende da trajetória, então eu coloquei a trajetória qualquer aqui, mas eu poderia pegar a trajetória em linha reta, por exemplo, que seria mais simples, pode ser que seja mais simples, ou poderia pegar um trabalho em uma trajetória qualquer. Então qualquer uma das três trajetórias que você pegar não faz diferença, porque o trabalho ele não depende da trajetória, tá? Então tá aqui uma maneira de você calcular a DDP, que a gente chama, é a variação da energia ou menos o trabalho que foi realizado sobre a partícula, ok? Bom, em alguns sistemas também a gente vai estar sempre estudando o que a gente chama, a gente vai estar considerando o que a gente chama de superfícies equipotenciais. Certo? O que seria uma superfície equipotenciais ou uma superfície equipotencial? Nada mais é, o próprio nome já te lembra, equipotencial se refere ao mesmo potencial. São superfícies que apresentam o mesmo potencial ao longo dessa mesma superfície, né? Então, se você considerar, por exemplo, um retângulo aqui, uma superfície plana retangular, se eu falo que essa superfície é uma superfície equipotencial, significa que se aqui for 100 volts, qualquer outro ponto dessa superfície vai estar no mesmo potencial. Isso é uma superfície equipotencial, certo? Então, imagine agora que você tem uma família de superfícies equipotenciais. Vamos supor que, como se estivesse imaginando umas folhas curvas aqui. Cada folhazinha aqui representa uma superfície equipotencial. Então vamos supor, por exemplo, que a de cima seja uma superfície que tem 100 volts de potencial. Todos os pontos têm 100 volts. Aqui todos os pontos dessa superfície têm 50 volts de potencial. E aqui todos os pontos dessa superfície, sei lá, 10 volts. Correto? Então se eu perguntar para você assim, por exemplo, uma partícula sai do ponto I, caminha até o ponto F aqui, ó. Certo? Qual foi o trabalho da força elétrica realizado sobre essa partícula? Vamos supor que essa partícula tenha uma carga de 2 coulombs. Ou seja, qual o trabalho na trajetória 1? De cara, eu vou obter que o trabalho realizado sobre essa partícula vale 0, porque ela está andando numa superfície que tem o mesmo potencial. Se a diferença de potencial, mesmo potencial, então vai ser 100 menos 100 aqui, que vai dar 0, 2 passos multiplicando, você tem um trabalho igual a 0. Então, se você sai do ponto I e chega no ponto F, que tem o mesmo potencial, você tem um trabalho nulo resultante. A mesma coisa, se você sai de um ponto I nessa mesma superfície, chega na outra superfície aqui de baixo, move sobre ela e volta para a superfície de cima, o trabalho realizado nessa trajetória 2
ele também vai ser um trabalho igual a zero. Por quê? Novamente, o trabalho ele não depende da trajetória. Então, não me interessa por onde a partícula andou. Se ela saiu de um ponto, voltou para o outro ponto que tem o mesmo potencial, o trabalho sobre ela é zero, porque a diferença de potencial é zero. Certo? Agora, se ela sai do ponto nessa superfície aqui de baixo, caminha e chega numa outra superfície com um potencial diferente, agora ela tem um trabalho diferente de zero. Nesse caso, o trabalho vai ser então na trajetória 3, eu vou usar essa expressãozinha aqui, o trabalho vai ser menos a diferença de potencial, eu joguei o menos para o outro lado, a carga passa multiplicando, vai ser menos. Qual que é a diferença de potencial? Sai de 10 e vou para 50, eu tenho uma diferença de 40. Então o menos eu continuo com ele aqui, a carga que se moveu é 2. Eu vou ter um trabalho de menos 80 Coulomb, né? De carga. Coulomb não, perdão. Joule, meu trabalho é energia. Certo? Então, se eu para mover uma partícula de um potencial de 10 para um potencial de 50, a força elétrica retirou energia desse objeto, energia na forma de energia cinética, digamos assim, de menos 80 joules. Ok? Então tá aí. Qual seria o formato de uma superfície dessas aqui, superfícies equipotenciais, se eu estivesse tratando de uma carga pontual, por exemplo? Ou seja, eu tenho uma carga pontual aqui. Qual seria o formato das minhas superfícies equipotenciais? Bom, eu sei que uma carga pontual, ela tem campos elétricos que apontam sempre radialmente a essa superfície aqui, né? Opa. O campo elétrico ele diverge, digamos assim, né? A partir da carga. Então tá aqui o nosso campo elétrico, certo? Então qual que seria o formato da superfície equipotencial? A superfície equipotencial são aquela superfície, ou é aquela superfície que tem o mesmo potencial em todos os pontos dela. Então, pela simetria do problema, vamos supor que aqui eu tenha um potencial de 100 volts. Qual outro ponto eu teria um potencial de 100 volts? Seria um ponto que tiver a uma mesma distância da carga, né? Pela simetria do problema. Então, todos aqueles pontos que estão a uma mesma distância da carga seria, então, a nossa superfície equipotencial. Nossa, que esfera horrorosa. Certo? Mas na verdade isso aqui era para ser uma esfera, tá, pessoal? Então aqui você tem uma superfície. Essa aqui ficou melhor, hein? Superfícies equipotenciais, olha só. Certo? Então a família de superfícies equipotenciais para uma carga pontual são esferas, né? São como se fossem cascas esféricas concêntricas com a nossa carga pontual. Então o que você pode observar aqui é que em cada ponto dessa superfície o campo elétrico ele aponta sempre perpendicularmente a essa superfície, certo? Então aqui você tem ângulos de 90 graus formando aqui, tá? Então se eu só desenhar mais uma então sempre formando ângulo de 90 graus. Então nesse caso aqui, dessa superfície plana de cima, eu já posso supor então que se eu te perguntar qual que é a direção do campo elétrico aqui, vai ser uma direção perpendicular a essa superfície, certo? E outro caso também, vamos supor que se aqui ele é 100 volts de energia, de potencial elétrico, nesses pontos mais distantes da carga, o campo elétrico passa a ser menor.
Logo, se eu tenho uma carga positiva aqui, o potencial elétrico nesse ponto também vai ser menor. Então, o campo elétrico ele aponta sempre perpendicularmente à superfície, certo? E à medida que você vai andando na direção do campo elétrico, o potencial elétrico vai diminuindo sempre. Então, aqui você teria que ter uns campos aqui de, sei lá, 150 volts, um potencial, perdão. Certo? Então, essa é a característica das superfícies equipotenciais. Elas são perpendiculares ao campo e à medida que você anda na direção do campo, as superfícies equipotenciais vão diminuindo, os potenciais vão diminuindo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, você poderia dizer que o campo elétrico ele está sempre perpendicular a cada ponto na superfície. Então, ele estaria apontando nessa direção e ele está apontando para baixo nesse caso aqui, porque para baixo os potenciais elétricos vão diminuindo, certo? Então, essa é a característica básica do potencial elétrico. Bom, outra coisa interessante também é que, como a gente falou anteriormente, o potencial elétrico aqui, o potencial elétrico ele é uma grandeza que só depende do campo elétrico em questão aqui, certo? As características do campo elétrico. Ele não depende da carga que eu coloco naquele campo, certo? Ou seja, se ele depende do campo elétrico, então deve ter uma forma de eu conseguir calcular o potencial elétrico a partir do campo elétrico. E é uma coisa que é o que a gente vai obter nessa sessão. Como calcular o potencial elétrico a partir do campo elétrico. Cálculo do potencial a partir do campo. Ou seja, como é que eu vou calcular o potencial elétrico a partir do campo elétrico? Essa é a questão. Então imagine a página está acabando aqui. Vou só fazer um recorte aqui, pessoal, porque eu comecei a desenhar lá embaixo. Calma aí. Pronto, retomando aqui então, vamos supor que você tenha linhas de campo elétrico nessa direção aqui, certo? Está aqui nosso campo elétrico e você queira calcular o potencial elétrico ou a diferença de potencial, digamos assim, entre esse ponto e esse ponto aqui, ponto I e ponto F, certo? Então o que você tem que fazer? Eu já sei que a diferença de potencial é menos o trabalho que foi realizado sobre a partícula dividido pela carga da própria partícula. Então que partícula seria essa? Eu vou pegar uma partícula de teste, então, uma partícula Q0, e vou deslocar ela mentalmente do ponto I até o ponto F, certo? Então, nesse deslocamento, lembrando que não me interessa a direção do deslocamento, né? Como eu tenho claramente que o campo elétrico ele não é uniforme, o campo elétrico ele é variável, logo, ao longo desse caminho, logo a força também é variável. Então, o trabalho que eu vou calcular por meio dessa expressão, ele é um trabalho que tem que ser feito por meio da integração, né? F escalar, lá em cima eu coloquei dx, né? Porque eu estava considerando uma direção x. Como eu estou considerando uma direção arbitrária, eu vou colocar ds, certo? Sempre direções arbitrárias a gente vai colocar s, do ponto I até o ponto F, correto? Eu vou deslocar a partícula do ponto I até o ponto F. Quando eu faço o trabalho dessa maneira, o que isso significa?
que eu estou particionando todo o meu caminho em pequenos pedacinhos ds, certo? Esses pedacinhos ds aponta nesse caso para essa direção, e nesse ponto aqui o campo elétrico ele tem que estar seguindo as linhas verdes aqui, né? Então tem que estar apontando mais ou menos para essa direção aqui, certo? Então o que eu estou fazendo FDS é o trabalho só nesse pedacinho aqui, e a integral significa que eu estou somando todos os trabalhos de todos os pedacinhos, né? Então a nossa diferença de potencial ΔV, que é menos o trabalho sobre a carga, ele vai me dar ΔV igual a menos a integral de I até F de F escalar ds, certo? Dividido pelo valor da carga. Em cima é o trabalho, embaixo a carga, no caso é uma cargazinha de teste que é zero. Correto? Então o que eu tenho aqui é que ΔV é igual. Se a gente recordar que a força elétrica que atua sobre a partícula nesse caso é a carga da partícula vezes o próprio campo, eu posso escrever essa expressão como a carga da partícula, o campo, a carga é constante, por isso que eu já tirei ela para fora, escalar ds dividido por Q, zero, né? Logo eu posso cancelar aqui a minha carga da partícula. Deixa eu só colocar essa expressãozinha aqui em cima. Então aqui continuando aqui, para economizar um pouquinho de folha, eu vou ter que posso cancelar as partículas. A diferença de potencial então nada mais é do que a integral de E escalar ds, certo? Se o S está na direção x, eu vou colocar no lugar de ds dx. Se está na direção y, dy, na direção z, dz, certo? E assim por diante. Tá aqui. Então, ΔV, que na verdade é VF menos VI, nada mais é do que a integral de I até F de E escalar ds. Certo? Tá aí uma maneira de você calcular então o potencial elétrico a partir do campo elétrico. Se você conhecer o campo elétrico, você pode aplicar essa expressão e calcular então o nosso campo elétrico, beleza? Se você pensar que se você imaginar uma situação onde o ponto inicial é um ponto lá no sistema de referência, quando o potencial é zero e a energia é zero, e o potencial F é aqui, então ainda você poderia colocar essa expressão como V final, certo? O V é simplesmente V. Aqui eu poderia ter colocado V menos VO, né? Ficaria mais bonitinho, mas é como eu coloquei I e F aqui. Então o potencial final menos o potencial de referência, que é zero, igual a menos potencial para trazer uma partícula lá do infinito, do início, de E escalar ds. Correto? Tá aí. Aqui no caso eu estou tomando o V inicial como zero porque eu estou tomando o nosso nível de referência, tá? Então vamos aplicar esse conceito agora para o cálculo do potencial de uma partícula carregada, ou partícula carregada não, perdão, de uma carga pontual. Então o potencial elétrico de uma carga pontual.
certo? Potencial elétrico é uma carga pontual, então eu tenho aqui uma carguinha pontual. Essa carga pontual, vou até pegar aqui de novo. Ah, mas aqui eu já rabisquei tudo. Então tá. Eu tenho aqui as linhas de campo. Tá aqui. Pronto. Certo? Vamos imaginar que eu queira calcular o potencial elétrico nesse ponto aqui, por exemplo. Certo? Então eu poderia adotar novamente o ponto de referência como um ponto lá no infinito, certo? E qual que seria o potencial elétrico nesse ponto em relação a essa nossa referência. Então vamos imaginar que eu vou pegar uma partícula de teste e vou deslocar ela desde esse ponto aqui até o infinito. Certo? Então nesse caso aqui, a nossa integral, o nosso ds, vai ser o que então? Vai ser um pedacinho dessa trajetória que aponta nessa direção, certo? E o nosso campo elétrico, vou colocar um pouquinho de lado aqui para não sobrepor demais, ele aponta também na mesma direção porque a carga elétrica é positiva. Então quando eu aplicar V, potencial final, menos o potencial inicial, né? V menos VO agora, igual a menos o trabalho, eu estou colocando essa fórmula aqui, tá? Menos o trabalho de E escalar ds, então o que eu vou ter é V menos VO igual a menos E ds, tá vendo que eu estou pegando os módulos, vezes o cosseno do ângulo. Isso aqui é um produto escalar, o ângulo entre os dois é 0 graus, ou seja, V menos VO vai ser simplesmente E ds, ok? Ou menos aqui, né? E esse ds aqui, ele aponta numa direção radial, então eu poderia colocar que esse nosso ds, ele é igual a um dr, né? E r, certo? Por que eu estou colocando r? Porque o campo elétrico de uma carga pontual, ele pode ser escrito como 1 sobre 4π ε0, a gente viu nas aulas anteriores, Q sobre R ao quadrado. Então, eu já estou relacionando o ds à nossa variável R, certo? Lembro novamente que o ds é uma direção arbitrária, então ele coincide com a direção radial aqui, direção do raio R. Então, quando eu substituir isso na expressão, esses dois termos na expressão, eu vou ter aqui o potencial final menos o potencial inicial, que é igual a menos a integral de 1 sobre 4π ε0, Q sobre R, dr. Então, quando eu resolvo essa nossa integral, V menos VO, que vai ficar, tira as constantes para fora, menos Q sobre 4π ε0, vai ficar integral de R a menos 2 dr, do ponto inicial até o ponto final, certo? Então, V menos VO vai ser menos Q sobre 4π ε0, R a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1, ou seja, vai ficar menos R, ou R a menos 1, se vocês preferirem, dividido por menos 1, certo? Variando desde o raio inicial até o raio quando ela estiver no ponto final, correto? Então, quando você resolve essa integral aqui, quando você aplica os limites de integração, primeiro eu vou só inverter, ó, vou pegar esse menos e já vou cancelar com esse cara aqui e fica mais. Então vai ficar isso aqui
1 sobre R, porque o expoente negativo você pode descer para baixo positivo, certo? O raio inicial é esse raio quando a partícula estava aqui, vou chamar esse Rzinho de R simplesmente, e o raio final é o raio quando a partícula está lá no infinito. Então o raio inicial é R e o raio final é quando a partícula está lá no infinito. Quando você pega então essa expressão e aplica esses limites, 1 sobre R com R tendendo ao infinito vai para zero. E 1 sobre R com R igual a Rzinho aqui mesmo, vai ficar então Q sobre 4π ε0, 1 sobre R com R tendendo ao infinito é zero, menos 1 sobre Rzinho. Está aqui. Correto? Então você tem novamente aqui que potencial final menos potencial inicial é igual a isso aqui. Que vai ser, vou só reorganizar os termos aqui. 4πε0, o menos já vou trazer ele aqui para fora, Q sobre Rzinho. Só que a gente lembra que eu comecei o potencial aqui e levei ela lá para o infinito. Então lá no infinito o potencial final é o nosso potencial de referência. Então é esse cara aqui, vale zero. Então você ficou só com o potencial inicial aqui do seu problema. Ou seja, o potencial no ponto I. Então na verdade esse menos com esse menos eu posso cancelar. O potencial naquele ponto I, então, potencial inicial, vai ser 1 sobre 4π ε0, Q sobre R. Então, tá aí o potencial naquele ponto lá onde eu quis determinar. Se eu tivesse trazido do infinito para cá, dava na mesma. Eu teria encontrado o mesmo potencial, só que aí eu teria cancelado. Eu teria o potencial, esse cara estaria aqui na frente, positivo, o zero seria lá no infinito, estava aqui atrás, ficava 1 sobre R menos zero, e o potencial que eu teria que cancelar era o potencial inicial, então dava na mesma. Então, de uma forma geral, eu posso escrever que o potencial nesse ponto, ou em qualquer ponto da superfície aqui, qualquer ponto próximo da carga pontual, ele é dado por 1 sobre 4π ε0, Q sobre R, certo? Parecido com a formulazinha do campo elétrico, porém no campo elétrico o R vai com R ao quadrado, né? Correto? Bom, então para essa aula é isso, pessoal. Então vocês façam os exercícios que a gente deixou aí na lista. Se possível, antes de fazer os exercícios, façam os exemplos que estão constando no livro lá. Os dois primeiros exemplos, que é o exemplo 24.1, certo? Anotar aqui, exemplos 24.1 e 24.2. Façam eles lá, que eles aplicam alguns desses conceitos que a gente viu nessa aula aqui, como por exemplo, que a integral, ele prova com um exercício que a integral do trabalho não depende da trajetória, certo? Então dá uma olhada nesses exemplos, para dar uma fixada no conteúdo e façam as atividades que eu deixei disponível para vocês aí, ok? Valeu e até a próxima!